Bom dia. O grande pregador e evangelista Billy Graham, certa vez disse que o maior evento, o maior feito, não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. E é fato, né? Neste último Natal, como eu costumo sempre fazer, eu dediquei algum tempo para reestudar essa maior notícia de todas, a encarnação de Cristo. E como é maravilhoso a gente recordar essa grande história, né? Esse grande feito, a encarnação do Deus Todo-Poderoso, quando o Criador do Universo se fez ser humano e habitou, tabernaculou, né? Esse foi sempre o desejo de Deus, estar perto de suas criaturas. Lá no santuário já aprendemos isso, lá no Éden já aprendemos isso, né? Não foi por causa do pecado que Deus se afastou, né? Na verdade, o ser humano é que sempre se afasta. Mas Deus estava lá, Deus sempre esteve ali e Deus continua aqui. Essa é a promessa e isso é muito bom de saber. Só que dessa vez eu procurei fazer uma leitura um pouco diferente. A gente sempre focaliza o presente, né? O personagem principal, que é Jesus. E óbvio, ele é o personagem principal. Só que a leitura que eu fiz dessa vez, eu quero compartilhar com vocês essas impressões que eu tive, foi da perspectiva dos pais de Jesus. Pode colocar para mim lá, por favor, na tela? Os pais de Jesus, José e Maria. E com isso eu quero refletir sobre as mulheres e os homens segundo o coração de Deus. Porque não foi por acaso que Deus escolheu esse casal. Eles têm características realmente formidáveis e que, creio, nós podemos sim imitar pelo poder de Cristo, né? Procurar trazer para nós essas qualidades também pelo poder de Cristo. Quero começar lendo com vocês, quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo, né? Lucas capítulo 1. Lembrando que agora nós vamos então fazer uma leitura, extraindo dos textos que vamos ler, dos poucos textos que vamos ler, as qualidades de José e Maria, a começar por Maria, que certamente foram o que foram porque também eram seguidores de Jesus, eram seguidores da Bíblia, das Escrituras, eram um casal temente a Deus. E eu espero que nós todos possamos ser como eles e mais do que isso, ser como Jesus. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38 e depois os 56. Vamos ler aqui juntos? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com um homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora vamos ao verso 56, que diz assim, 1:56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O que eu acho interessante aqui é que Maria, ela recebe a saudação impressionante, né, do mesmo anjo que revelou as profecias a Gabriel, o mesmo anjo que vai depois se revelar em sonho para José, o anjo mais exaltado no céu, após a queda de Lúcifer, aparece para Maria e dá essa tremenda notícia para ela, a maior notícia de todas.
E o interessante é que, se você ler depois aqui o Cântico de Maria, ele é muito bonito, e nós não vamos ler porque é um pouquinho grande, ela responde sim. Não sei se ela tinha compreensão perfeita, né, de que quando Jesus nascesse, ela estaria beijando o rosto do Criador encarnado. Um dia eu quero perguntar para Maria no céu, após a volta de Jesus, após a ressurreição dela, qual foi o nível de compreensão de algo tão grande, tão maravilhoso, de saber que em seu ventre estava se desenvolvendo o Criador. Se fez ser humano, um bebezinho frágil, e saber se quando ela beijava a testinha do bebê, o rostinho dele, ela tinha realmente a noção de que ali estava beijando o Criador encarnado. É demais para todos nós, né? Tanto é que Ellen White diz que estudaremos pela eternidade esse assunto da encarnação de Cristo. É demais para todos nós compreender isso, né? Mas é maravilhoso, sem dúvida. E o sim de Maria, para mim, sempre foi algo assim maravilhoso também, porque ela se coloca à disposição dessa missão inigualável, de cuidar do bebezinho Jesus, do menino Jesus, de Jesus enquanto ali na infância. Ela foi quem o educou nas primeiras letras. Já pensaram nisso? Ter o privilégio de educar o educador cósmico, né? Ter o privilégio de ensinar aquele que sabe tudo, mas que se esvaziou de sua divindade por amor do ser humano. Ela teve esse privilégio e ela disse sim. Como estamos estudando agora Isaías, né? Ele também disse sim. Então a primeira lição que fica de Maria é essa disposição de servir, que nós possamos ser como ela. Quando Deus vier com uma proposta, com uma obra para nós fazermos, que nós não digamos não, mas nos disponibilizemos ao trabalho, né? Que possamos, como Maria, dizer sim para o nosso Deus. Será que ela sabia que ao beijar a face daquele bebezinho estava beijando o rosto do Criador? Veja, só para a gente lembrar de alguns textos assim bastante importantes, né? Entre muitos outros. Você lembra que Isaías 9,6 diz que esse menino é o Deus da eternidade, é o príncipe da paz, né? Se ele é o Deus da eternidade, ele mesmo não tem começo nem fim. Você sabe o que é uma coisa eterna? É isso aí. Ellen White diz no Desejar Tuas Nações que Jesus não tem vida derivada, emprestada. Então, não caiamos nessa heresia que alguns sustentam, segundo a qual Jesus teria derivado do Pai, em algum momento da eternidade passada, ele teria sido gerado. Isso não existe. Isso é um pensamento herético. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são coeternos. Não tem vida derivada. Ele tem vida em si mesmo. E é por isso que ele é chamado no Apocalipse de Alfa e Ômega. É o primeiro e último, não é o segundo. É o primeiro e último. Se ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. Ele é o Pai do tempo, é o Pai do espaço, é o Pai da matéria, de tudo que existe. Miqueias 5,2, aquela profecia que anuncia o local do nascimento dele, também diz que, é mais ou menos assim, né, na linguagem de hoje, não se esqueçam de que ele vai nascer em Belém, essa pequenina cidade de Judá. Porém, seus dias vêm desde a eternidade. Ou seja, não tem começo, nunca terá fim. Não se esqueçam de que ele vai vir como ser humano, mas ele sempre existiu. Em João 8,58, correndo o risco de ser apedrejado por blasfêmia, Jesus diz que ele é o Eu Sou. Antes que Abraão existisse, disse Jesus, Eu Sou. Por que os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo? Porque eles entenderam muito bem que a referência aí era a Êxodo 3,14. Quando Yahvé, o Criador, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ele diz a Moisés, o Eu Sou te envia. Jesus usa a mesma expressão, e com isso estava se fazendo Deus. Eles não iam apedrejá-lo por ter dito que era mais velho do que Abraão. Isso seria só uma loucura, um devaneio. Mas ao dizer que ele é o Eu Sou, aí sim, eles entenderam que era uma blasfêmia. Seria, se ele não fosse Deus, né? Então, biblicamente falando, nós não temos como duvidar dessa verdade. Portanto, Maria beijou, muitas vezes, o rostinho do menino que era Deus em carne humana. Maravilhoso isso. Vamos agora a Mateus 1. Vá comigo lá, Mateus 1, volte um pouquinho aí.
versos 18 a 24. Vamos meditar um pouquinho agora no homem José. Pouco se fala dele na Bíblia, mas o pouco que é falado já é suficiente para nós nos admirarmos desse homem. É mais ou menos como Enoque. Fala-se tão pouco, pouquíssimos versos, né, se fala, tratam desse personagem, mas o pouco que é dito dele já é muito, né? Andou Enoque com Deus por séculos e Deus o tomou. Se nós tivermos isso aí na nossa biografia, já está bom demais, né? Bom, aqui sobre José, lemos o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que foi nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mais uma comprovação bíblica da divindade e eternidade de Jesus. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Agora leiamos um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 2, os versos 13 e 14. E tente imaginar qual é a principal característica de José que eu quero destacar logo em seguida. O último verso aqui que lemos foi: José fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Agora nos versos 13 e 14 do capítulo 2, lemos assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho de novo a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Que característica é essa, principal, de José? As máscaras não me deixam ouvir. Obediência, obediência. Eu acho incrível isso, né? Assim como Maria, né? Faça-se em mim como o Senhor disse. E José, o anjo aparece e diz que tem que ser de tal forma, ele diz: assim seja, eu faço. Levantou-se, isso é atitude, isso é obediência, disposição para servir a Deus, né? Outra coisa muito bonita que aparece aqui é a nobreza de caráter desse homem. A gente sabe, né, pelas evidências, né, de que José muito provavelmente era um homem bem mais idoso que Maria, já tinha alguns filhos, talvez de um casamento anterior, né? E com esse contrato na cultura judaica ali, com o contrato de casamento, já era praticamente um casamento, né? Você conhece como eram as bodas, né? Inclusive o Apocalipse usa esse costume, né, do casamento naquele tempo para ilustrar as bodas do Cordeiro, né? Ele vem, faz o contrato, volta para a casa do pai, prepara tudo para depois buscar a noiva e então consumarem o casamento. São as bodas, né? E no Apocalipse as bodas do Cordeiro. Falta Jesus voltar, a casa já foi preparada lá, né, com o pai, falta só Jesus, o noivo, vir buscar a sua noiva, que enquanto aguarda, se prepara também para recebê-lo. Assim era o casamento. Então José e Maria já estavam comprometidos, né, em casamento. E de repente ela aparece grávida. Uma situação muito complicada. No Antigo Testamento seria até apedrejada, né, por adultério. Mas José a amava. José não queria o mal dela. José estava com o coração apertado. José estava arrasado. Mas ele pensou: eu não vou submeter Maria a esse vexame, talvez até a violência. Eu vou embora quietinho. E com isso ele poderia até assumir a culpa. Já pensaram nisso? Maria aparece grávida, José desaparece. Que homem é esse? As pessoas pensariam mal, mas José, lá no íntimo, estava sendo muito bom. Estava sendo muito nobre. Enquanto estava ali triste, perturbado com esses pensamentos, vem o anjo Gabriel. Deus sempre manda o consolo.
Quando as situações parecem tão perplexas, né, tão difíceis, tão sem saída, Deus sempre manda um consolo. Deus sempre manda uma resposta. No caso dele foi o anjo, cremos que Gabriel também, que apareceu ali e disse: José, não tenha medo, você vai ser grandemente honrado. E lá no século 21 estarão falando de você, estarão aprendendo com você. E repito, né, o pouco que a Bíblia mostra sobre esse grande homem, esse nobre Senhor, é o suficiente para nós termos assim uma vontade de ser como ele, né? Ele teve o privilégio de, por alguns anos, não sabemos quantos, ensinar a Jesus o valor do trabalho, né? Jesus usou ilustrações em seu ministério que certamente vieram daqueles tempos de infância e adolescência, aprendidos com o pai dele lá na marcenaria. Eles não eram uma família miserável, eram humildes, mas eram trabalhadores, né? Tinham um ofício. José ensinou a Jesus esse ofício, trabalhar com a madeira. O Criador das árvores, todas as árvores, trabalhou como carpinteiro aqui na terra. Aprendeu a ser laborioso, trabalhador, correto. Todos os sábados fechavam a carpintaria para ir à igreja, à sinagoga, né? Ele aprendeu com os papais, mamãe e papai, a Torá, sem a contaminação das escolas dos rabinos, né? Eles estavam lá bem distantes dos centros, né? E ali ele aprendeu com a natureza, aprendeu com os pais, aquilo que realmente importa. Há muitos pais aqui, né? E eu peço a Deus que nós, os pais, possamos ser como José e Maria. Ensinar nossos filhos ali aos pés, né, de Deus, né? Na presença de Deus, a palavra, a Bíblia, para que nossos filhos sejam como Jesus. Eles possam, neste mundo de pecado, neste mundo corrompido, ser uma luz para a humanidade. E o último texto que eu quero ler com vocês é o incidente familiar. Até aqui nós analisamos um pouquinho dos traços de caráter de Maria, um pouquinho dos traços de caráter de José, e agora vamos ver como é que eles funcionavam como casal, né? Como era essa família. Lucas capítulo 2, versos 41 a 46, acontece ali, você já está vendo na foto na tela, acontece ali um incidente complicado. Eles haviam levado Jesus para visitar a grande cidade de Jerusalém. A cidade estava lotada, cheia de gente, eles estavam ali contentes, era um evento, né? E os dois, Maria e José, se distraíram. E Jesus ficou para trás, por um bom tempo, né? Me aponte aqui pais perfeitos e eu vou dizer que você está equivocado, né? Porque quem nunca errou como pai ou como mãe, né? Maria e José não eram perfeitos. Mas aqui acontece algo interessante, nós podemos extrair também uma lição muito bonita dessa interação que havia entre esse casal aí. Verso 41 do capítulo 2. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se maravilhavam muito da sua inteligência e das suas respostas. Bem, o que me chama a atenção aqui é que numa situação dessa de crise, de dificuldade, eu não vejo Maria dizendo: está vendo, você é um pai negligente. Ou José dizendo: a culpa é sua, por que você não cuidou do menino? Como muitas vezes acontece. Nós vemos os dois unidos para resolver o problema. Os dois voltam para Jerusalém e lá vão procurar Jesus. Para mim fica a lição também de que nós, como pais, devemos estar unidos, né? Sempre, nos bons momentos e nos momentos desafiadores também, né? Nunca ficar jogando no rosto do outro qualquer tipo de culpa ou pretensa culpa, né? Mas dar as mãos e trabalhar juntos. Eu vejo isso também nessa família. Essa união, essa unidade, e esse é um traço bonito que eu extraio da família de Jesus. Bem, eu quero concluir com um texto que é muito precioso, né? Do livro Educação, página 57.
talvez alguns aqui até saibam de memória, que diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens, eu coloco aqui mulheres também, obviamente, é de homens e mulheres que não se comprem nem se vendam, homens e mulheres que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos, homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens e mulheres cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus, homens e mulheres como José e Maria. Que nós possamos, à medida que andamos de mãos dadas com Jesus, ser como esses homens e mulheres do passado, mas aqui no presente, refletindo esses traços de caráter, brilhando para um mundo que precisa tanto de luz e mostrando que o plano de Deus para as famílias, ele continua em pé e é o melhor para a humanidade. Vamos ajoelhar para a oração? Bondoso Deus, eterno Pai, nosso Criador, neste momento queremos te entregar nosso coração, nossa vida e te pedir, Senhor, que nos ajudes a reproduzir em nossa vida, em nosso caráter, os traços bonitos que encontramos na vida de personagens bíblicos como Maria, José e outros. Sobretudo que nos ajudes a imitar Jesus, aquele a quem eles também imitaram. Possamos ser como Jesus, possamos receber dele o poder para viver de modo justo no mundo injusto, de modo puro no mundo impuro. Obrigado, Senhor, pela bondade infinita de teres vindo aqui a este mundo, por teres vivido como um de nós e morrido na cruz para nos salvar. Dá-nos um ano de vitórias espirituais, sabemos que teremos ainda muitas coisas difíceis para enfrentar, mas é nos momentos de crise em que nós realmente vemos o teu poder agindo. E se preciso for, Senhor, envia também um anjo para nos mostrar o caminho que devemos seguir e para nos confortar nesse vale de sombra da morte. Dá-nos a tua paz, Senhor, e um bom dia de trabalho, é o que pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.